Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que tudo esteja bem aí. Vamos começar nosso estudo com uma breve oração. Senhor, nós pedimos a Tua graça, Deus, para meditarmos, Deus, nestes assuntos que estamos pensando acerca do Senhor, acerca do Teu nome. Que Teu Espírito, ó Deus, nos conduza agora. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, que nós possamos ter maior deleite em Ti, que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito para ouvir e receber essas verdades, ó Deus. Clamamos ao Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração e que nós possamos contemplar a glória de quem Tu és. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando aí os atributos comunicáveis de Deus. Nós já vimos aí todos os atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem exclusivamente a Deus. E agora também nós estamos aí na segunda parte de vermos a questão dos atributos comunicáveis. Eu gostaria de lembrar que nós já vimos acerca do amor, acerca da justiça e acerca da santidade de Deus. Nós vamos fazer um estudo bastante panorâmico, né? Por conta do nosso tempo, para não deixar o vídeo muito longo para vocês. Então, nós vamos ver bem por cima, sim, alguns dos atributos, mas tem boa literatura, os textos que eu passei para vocês. Vocês também podem fazer uso, né, ali de uma forma um pouco mais detalhada. Eu gostaria de que nós pensássemos um pouco acerca da sabedoria de Deus. Deus é um Deus todo sábio, né? Deus ele é infinito, tanto em conhecimento, que nós falamos que ele é onisciente, ele tem o conhecimento perfeito, mas ele também é um Deus de toda a sabedoria. Interessante, eu vou me basear bastante aqui nos estudos do Berkhof, Louis Berkhof, e ele diz o seguinte: a sabedoria de Deus, ela é a perfeição de Deus, pela qual ele aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins de um modo que o glorifica ao máximo. Ou seja, a sabedoria de Deus é a sua inteligência como manifestada na adaptação de meios e fins. Ou seja, Deus ele usa sempre os melhores fins possíveis, visando os melhores meios possíveis, visando os maiores e melhores fins possíveis. A sabedoria de Deus ela é a aplicação de todo o conhecimento que Deus possui da melhor forma possível. É uma dessas perfeições de Deus. E nós conseguimos ver que Deus ele é totalmente sábio na maneira como ele dispôs a criação, como ele criou todas as coisas, como funcionam todas as coisas. Nós vemos os ciclos, as estações, nós vemos toda a criação, nós vemos o corpo humano e como tudo funciona de uma maneira perfeita. Nós vemos a sabedoria de Deus em todas essas coisas. Mas também nós vemos a sabedoria de Deus, especialmente na sua providência. Como Deus ele governa e dirige as nossas vidas, de modo que ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas não só na providência, se você pensar na sua própria vida, veja os caminhos que Deus trilhou na sua vida, na sua família, e como essas coisas cooperaram para que hoje você estivesse nos caminhos do Senhor. Veja a providência de Deus no seu dia a dia, as orações aceitas, as orações recebidas, as orações respondidas e as orações aceitas, recebidas, mas negadas. Tudo Deus faz de acordo com a sua sabedoria. Mas também nós podemos ver a sabedoria de Deus no tocante à redenção. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é loucura para aqueles que perecem, mas ele é a sabedoria de Deus. O modo sábio, o modo que só Deus poderia ter planejado, esse é o modo com que Deus opera a nossa salvação e a nossa redenção. Nós vemos então a sabedoria de Deus na criação, na providência e também na redenção em Jesus Cristo.
Mas nós podemos ver também a veracidade de Deus. E a veracidade de Deus, ela pode abrir um leque para outros atributos também, como a fidelidade. Deus, ele é sempre verdadeiro, ou seja, Deus, ele não pode mentir. Deus, tudo que ele fala, ele cumpre. E isso nos leva a algumas aplicações, até podemos chamar assim, que é a confiabilidade, por exemplo, da sua própria palavra. A palavra escrita de Deus, que se encontra na Escritura, ela tem veracidade, ela é veraz, ela é fidedigna. Ou seja, nós podemos confiar, porque quando Deus fala, ele revela a verdade. Quando Deus fala, quando ele se revela de modo que nós podemos dar crédito. Então, meu irmão, você tem a Escritura na sua mão. Tudo que está contido na Escritura é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, você pode abraçar pela fé todas essas verdades contidas na Escritura. Mas não só isso, nós também podemos ver que Deus, então, se ele é verdadeiro, ele é fiel. Porque a fidelidade está intrinsecamente ligada com a veracidade de Deus. Deus, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Tanto, meus irmãos, e aqui nós devemos ser levados a dois pensamentos, tanto de forma positiva, ele cumpre a sua palavra em direção aos seus santos, as suas promessas aos crentes, quanto ele também cumprirá as suas advertências e os seus juízos prometidos na Escritura. Ele tanto cumpre a sua palavra de que ele nos ressuscitará no último dia, de que estaremos com ele, ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, de que hoje nós já temos o Espírito, quanto ele também cumpre a sua palavra da condenação de todos aqueles que se mantêm rebeldes, que permanecem debaixo da ira de Deus. Ou seja, a veracidade de Deus, ela nos leva tanto à confiabilidade na palavra de Deus, e quanto a vermos a fidelidade das promessas de Deus e das advertências de Deus. Ou seja, Deus ser verdadeiro significa que Deus também é fiel. E que fidelidade ele tem empregado nas nossas vidas. A sua bondade, né? Suas misericórdias, como nós veremos também, elas são a causa de nós não termos sido consumidos. Ou seja, Deus, em sua graça, em sua misericórdia, ele permanece fiel em nos sustentar, em nos segurar em suas mãos, em estarmos firmes e seguros nas mãos de Jesus Cristo. Essa é a fidelidade de Deus aplicada de modo diário na nossa vida. Nós podemos tratar aqui em outras divisões, por exemplo, a verdade num sentido ético, a verdade no modo de que sua revelação é absolutamente confiável, a verdade num sentido lógico, que ele conhece as coisas como elas realmente são, e, enfim, nós podemos fazer várias divisões, mas eu creio que essa definição do Berkhof, ela já sintetiza tudo que nós falamos. Que a verdade de Deus é a perfeição de Deus, em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade, é perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. Mas, meus irmãos, nós também podemos ver os atributos, aqueles conhecidos como atributos morais de Deus, e nós podemos pegar a ideia da bondade de Deus e como que dissecá-la em vários aspectos. Por exemplo, dentro da bondade de Deus, nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e outras coisas. Vamos destacar aqui esses atributos. Nós vemos a bondade de Deus que, como diz Berkhof, a ideia fundamental é a de que Ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus. E, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra Deus. Ele é bom, então, nessa acepção metafísica da palavra. É a perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesma. Mas Deus também, ele é aquilo que é chamado de summum bonum, ou seja, o sumo bem, o maior bem. Ou seja, Deus, em todas as suas disposições para com a sua criação e com o relacionamento intratrinitário, ou seja, entre as pessoas da Trindade, Deus é bom. Ele é a fonte também de todo o bem. Nós vemos isso
no trato com as suas criaturas, ou seja, nós vemos isso de uma maneira geral, ou seja, Deus ele despeja a sua bondade sobre ímpios e sobre os santos, sobre incrédulos e sobre crentes. Nós vemos então esse tratar benévolo e generoso com todas as suas criaturas. Jesus diz que ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. E nós vemos então essa bondade de Deus preservar a ordem moral até mesmo, de Deus preservar a sociedade de modo que nós não nos destruamos uns aos outros. Isso também é bondade de Deus. Muitas vezes esse aspecto é tratado como a graça comum de Deus também, ou seja, uma graça que é derramada de tal maneira sobre todas as pessoas, de modo que os ímpios, aqueles que não amam a Deus, eles também podem produzir coisas boas. Eles podem dar contribuições significativas para a humanidade. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre a tua mão e satisfaze de benevolência a todo vivente, diz o Salmo 145, versículos 9, 15 e 16. Esse benévolo cuidado de Deus, então, ele faz parte desse zelo de Deus pelo bem-estar da criatura e corresponde, então, às necessidades da criatura. Nós já falamos um pouco sobre o amor de Deus. Deus ele comunica o seu amor especialmente em Jesus Cristo. Nós vimos isso na última aula, mas eu gostaria de destacar aqui um outro atributo ligado à bondade de Deus, que é a graça de Deus. Nós falamos um pouco sobre essa graça que é comum, mas eu gostaria de ressaltar essa graça que é especial. Deus, ele tem boas intenções e ele dá coisas àquelas pessoas que não têm nenhum mérito, que nunca conquistaram nada, na verdade, que possuem demérito infinito. E especialmente aqui eu trato na questão da salvação. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus olha com graça, com favor, com aquele favor que como se nós fôssemos mendigos e Deus viesse até nós. Vamos pensar aqui numa ilustração, né? Alguém vem até um mendigo lhe levar um alimento. Esse mendigo, ele se revolta contra esse doador, espanca esse doador, cospe no rosto desse doador, e deixa ele todo machucado, e então ele sai, vira as costas. No outro dia, aquele doador volta àquele mendigo e ainda oferece aquele alimento novamente. É mais ou menos isso que é a graça de Deus. Nós cuspimos no rosto de Deus, nós nos rebelamos contra Ele, e ainda assim, Ele, com seu favor imerecido, nos chama, nos capacita, nos regenera, nos dá o dom da fé, nos dá o arrependimento, nos dá todas as condições de amarmos a Deus, de buscarmos a Ele. Ele nos traz, Ele nos move, nada vem de nós. Tudo é um dom da graça de Deus. Por isso, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, dizem que pela graça sois salvos. E isso vem mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Porque pelas obras ninguém vai ser salvo, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, essa é a graça de Deus. Há uma definição aqui de Berkhoff que diz assim: é a imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela e, por natureza, estão sob a sentença da condenação. E a graça de Deus, então, é a fonte de toda e qualquer bênção espiritual que nós recebemos. É pela graça que o caminho de redenção foi aberto a nós. É pela graça que a mensagem da redenção foi pregada a nós e pregada no mundo. É pela graça que os pecadores recebem o dom de Deus em Jesus Cristo. É pela graça que somos justificados. É pela graça que somos santificados. É pela graça que perseveraremos até o final. É pela graça que seremos glorificados. Tudo é pela graça de Deus. Nós devemos então louvar a Deus por sua graça. Nós, então, abandonamos qualquer tipo de mérito que pensemos ter e o único fundamento, a única base da nossa salvação
é a graça de Deus, é a graça de Jesus, é a graça. Por isso, os reformadores puderam levantar no século XVI aquele slogan, sola gratia, que somos salvos somente pela graça. Mas, meus irmãos, nós também podemos olhar o atributo da misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso para conosco. Deus, ele é misericordioso. Nós nos achamos culpados diante de Deus, merecemos a condenação, mas Deus não nos condena, mas condena o seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos aqueles que creem no seu Filho Jesus, todos aqueles que creriam no seu Filho Jesus. Ou seja, na cruz de Jesus, ele dá a sua vida pela sua igreja, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele dá a sua vida especialmente e justamente pelo povo de Deus, pelas ovelhas de Deus. E esse é o maior sinal da misericórdia de Deus, de que o castigo que era para cair sobre nós, ele cai sobre o Filho. A bondade ou amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Essa é a misericórdia de Deus. Em sua misericórdia, Deus se revela um Deus compassivo, que tem pena dos que se acham na miséria, está sempre pronto a aliviar a sua desgraça. Meus irmãos, louvemos a Deus por sua misericórdia para conosco, de não nos dar a recompensa merecida, que é o inferno, que é a separação eterna e completa de Deus, nesse sentido bondoso, e que os nossos tormentos seriam eternos. Mas Deus, em sua misericórdia, ele tanto não nos consome agora, a sua mão nos sustenta de sermos lançados ao inferno, e a cruz, especialmente, nos sustenta e remove a condenação de nós. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, nós também vemos a longanimidade de Deus. Especialmente no Antigo Testamento, nós vemos essa expressão de que Deus, ele é tardio em irar-se. A expressão de Joel, né? Quando ele conclama o povo a voltar-se com todo o coração, a rasgar o seu coração e não as vestes, porque Deus, ele é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Nós vemos a longanimidade de Deus. Deus, ele é longânimo para comigo, para contigo. No primeiro dia que nós nascêssemos, no primeiro dia que mesmo nós tivéssemos cometido um pecado conscientemente, nós deveríamos sofrer debaixo da ira de Deus. Mas Deus, ele é longânimo. Ele deixa com que o cálice, aquele cálice, vai enchendo aquele cálice de pecado atrás de pecado atrás de pecado. Rebelião atrás de rebelião atrás de rebelião. Até que aquele cálice se encha. E esse cálice, então, nós deveríamos bebê-lo completamente. Mas é Cristo que bebe ele no lugar do seu povo. O cálice da ira de Deus, que era para nós bebermos o vinho sem mistura da ira de Deus, Cristo bebe no nosso lugar. Então Deus, ele é longânimo, ele é paciente. Segundo Berkoff, esse é o aspecto da bondade ou amor de Deus, em virtude do qual ele tolera os rebeldes e maus, a despeito da sua prolongada desobediência. E é dito até, meus irmãos, que a vinda de Cristo vamos dizer assim, se demora um pouco mais, justamente pela misericórdia e pela longanimidade de Deus, para que nenhum do povo de Deus, nenhum dos eleitos, pereça. Mas, meus irmãos, eu gostaria de olhar também para a ira de Deus. Nós, muitas vezes, não queremos falar de um Deus irado, mas Deus é um Deus que se ira todos os dias, segundo o Salmo 7:11. Deus, ele demonstra a sua ira como a justa indignação contra o pecado. E nós, todos nós, estaríamos debaixo dessa ira. Mas como nós dissemos, só tem duas opções. Ou essa ira foi derramada sobre o Filho de Deus, no meu lugar, ou então eu sofrerei essa ira por toda a eternidade. E a ira do Cordeiro será terrível. Segundo Apocalipse 6, muitos tentarão se esconder.
por conta da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro. Mas não conseguirão. Meus irmãos, nós devemos então nos apegar em Cristo, nos refugiar em Cristo. Porque a ira de Deus não é porque alguém lhe pisou no pé, lhe pisou no calo e ele ficou estressado. Não, a ira de Deus é a justa punição, é a justa indignação contra o pecado, porque ele é santo, como nós vimos. Ele odeia o mal. Então, ele necessita punir o pecado, porque isso está de acordo com a sua natureza. Mas nós, então, que éramos alvos da sua ira, em Cristo Jesus, nos tornamos alvos do seu amor. Meus irmãos, louvemos a Deus e meditemos, então, de não brincarmos com o pecado. Meditemos que nós devemos honrar esse Deus Santo, de que a sua graça e a sua misericórdia são tão preciosas para nós, a ponto de nós, então, vivermos a nossa vida em louvor a Deus, de glorificarmos, de nos dedicarmos mais à oração em agradecimento, em louvor a Deus, de meditarmos acerca dessas coisas nos Salmos e em toda a palavra. Os Salmos tratam muito sobre os atributos de Deus. Medite no Senhor, contemple pela fé o Senhor Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo. Medite acerca das benditas pessoas da Trindade. Medite acerca de todos esses atributos de Deus que nós vimos. Que Deus possa, por meio do seu Espírito, aplicar essas verdades no seu coração. Que Deus possa encher seu coração de esperança e de amor por Ele. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos transformados e conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e opere em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Deus os abençoe.